a noite não foi boa pro torcedor corintiano, não. Flávio Prado, nessas horas, tá de folga, deve estar morrendo de rir em casa, porque ele fica provocando o Corinthians. Ele diz que o Corinthians não tem tradição em Libertadores. Eu sempre defendo. Agora, o que aconteceu hoje na Bolívia foi horroroso, hein? Foi um futebol péssimo do Corinthians. Não vem também com a desculpinha, na altitude. Gente, a altitude não tira o talento de ninguém. Você pode cansar, você pode correr menos. Agora, jogar mal, do jeito que o Corinthians jogou hoje, ter a atuação que o Corinthians teve na estreia da Libertadores, é realmente assustador. É um Corinthians que começa a ligar o alerta. O Vamp, ó, pega a carinha do Vamp, ele tava assim, ó. Ele tava triste, ele tava cabisbaixo. Bruno Prado, não dá pra dar desculpa da altitude pela atuação, como disse o Vamp, patética. Foi uma atuação patética do Corinthians hoje numa estreia de Libertadores. Não é o Corinthians, inclusive, com a cara do Vitor Pereira, Bruno. Porque o Vitor Pereira, a gente sempre falou aqui, é um cara que tem vontade, é um cara que é ativo, grita, motiva seus jogadores. O que a gente viu hoje foi um Corinthians completamente apático, todo mundo jogando mal. O único que se salvou ali foi o Renato Augusto, realmente. Agora, já deu tempo do Vitor Pereira trabalhar um pouco. Cadê, Bruno, o trabalho do Vitor Pereira? Até agora nada mesmo, né? Claro que tem, aí a altitude ela pode influenciar em alguma coisa, mas o Corinthians ele vinha jogando mal mesmo, né? Não foi um jogo assim tão abaixo, não é que o time jogou mal, mas ele estava bem, hoje jogou mal, aí você pode colocar muito na conta da altitude. Mas o time não foi tão diferente dos outros jogos, não foi um time muito pior do que vinha sendo. O Vitor Pereira ainda não conseguiu encontrar uma maneira desse time jogar bem com regularidade, ele teve agora um período de treinamento, né? Fim de semana já tem Campeonato Brasileiro, um campeonato de regularidade, é um campeonato que é uma coisa que o Corinthians ainda não tem. Quarta que vem, como o Vampeta já explicou a situação do grupo, já tem um jogo que é decisivo, é um jogo que se o Corinthians empatar em casa com o Deportivo Cali, ele fica numa situação difícil, ele não pode empatar esse jogo, não digo nem perder, um empate já é bem ruim pro Corinthians, é um jogo que tem que ganhar. Então o Vitor Pereira vai ter que ajeitar esse time aí, tem uma semana e o Botafogo, claro, é importante começar bem o brasileiro, mas por enquanto não tem nenhuma cara assim, não acho. O time que jogou hoje, ele ficou 9 dias, esse é o time titular? Não. Eu acho que domingo, também pelo desgaste físico, mas pelo desempenho, ele vai fazer modificações até encontrar uma formação que ele ainda não achou. Agora, Piperno, a gente sempre fala que o treinador precisa de tempo. Realmente, o Vitor Pereira precisa de tempo, o Paulo Souza, inclusive, a gente vai falar já, o Flamengo tá jogando ainda, atuação péssima do Flamengo também, tá ganhando, mas jogou muito mal. Precisa de tempo, o treinador precisa de tempo. Agora, também precisa mostrar um pouco de serviço, porque desde que o Vitor Pereira chegou, com o Lázaro, por exemplo, o Corinthians está vindo bem. Aí chegou o Vitor Pereira. Olha o retrospecto do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, nesse momento, ele tem 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então, é muito ruim o começo de trabalho. Já tem que cobrar, já tem que derrubar? Claro que não. Mas tem que abrir o olho. Cadê o trabalho do Vitor Pereira? Ele teve tempo para treinar. Ele foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Ele teve tempo para treinar um pouco esse time pro jogo horroroso que fez hoje. Olha, Pilhado, boa noite a todos. Apesar da corneta estar bem afiada e tal, eu vou concordar contigo em muita coisa, porque assim, o técnico, todo mundo precisa de tempo em qualquer área de atuação, mas precisar de tempo não significa que você vai ter direito à eternidade aí, então. E aí, você chegou a assistir, claro que viu, aquele filme, enfim, o Vampeta viu, Cocum. Claro. É o Corinthians. Quando eu vejo o Corinthians com Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho, Jô, é o Cocum da bola. E aí, você põe o Cocum da bola para jogar na altitude, alguém que tá aqui, né, perto do nível do mar, tem que avisar o Vitor Pereira, falar: Vitor Pereira, você não conhece nada de altitude, você nem sabia que existia esse negócio, você vai jogar 3.600 metros.
Então, é o seguinte, você não pode escalar essa tropa toda, né? Esse time balzaquiano aí, quase 40, não dá. Quer dizer, você põe lá uns 2, quem sabe 3, mas não dá para colocar 5, 6 caras com esse perfil. Vai quebrar a cara. E acabou quebrando. Fica numa situação já muito complicada, porque vai ter que vencer o próximo jogo aqui. Agora, é que o Flávio Prato não está aqui, mas eu acho que o Flávio, assim, eu tenho uma suspeita, acho que o Flávio concorda comigo. Quando o Corinthians entrou em campo e viu aquele time de camisa branca com uma faixa vermelha, falou, poxa, vamos jogar contra o River. Aí já se borrou tudo. Zé, realmente é uma situação complicada desse Corinthians, porque realmente era um jogo na altitude, mas é o adversário mais fraco do grupo. Você tem o tradicional Boca, que perdeu hoje também, fora de casa, e você tem o Deportivo Cali, da Colômbia, que é um adversário chato. Que entrou na briga, efetivamente, com 3 pontos. Sim, que entra na briga ao vencer o Boca Juniors. Então, o Corinthians começa a Libertadores com uma atuação, como disse o Vamp, patética, muito ruim, e além disso, perdendo pontos pro adversário mais fraco, tecnicamente falando, né? Eu queria fazer um recorte do primeiro tempo, porque assim, no segundo a gente viu os jogadores cansando e sentindo efetivamente esse efeito da altitude, mas não é só isso. Também o efeito do desgaste que teria e o Corinthians tem tido em jogos normais, mesmo fora da altitude, no Campeonato Paulista, tá vendo. No primeiro tempo, você vai jogar na altitude, você se propõe a quê? A ficar com a bola, a trabalhar, a ter domínio ali de bola para não deixar o adversário. Não foi aquele jogo que eu já vi muitas vezes do brasileiro jogando na altitude, que o adversário ficava cruzando bola para a área toda hora, chutando pro gol toda hora. Era um inferno, você lembra? E o time brasileiro rezando para a bola não entrar e finalização. O adversário finalizou o pênalti no gol e mais nada. Entendeu? Assim, de perigo mesmo, chance de gol, o que teve com 8 minutos? E aí foi um lance pontual de uma bobeira. O Corinthians teve 2 momentos de apagão. Esse, e muito na conta do João Pedro, lateral direito, que ele acabou, o Corinthians tendo a marcação do pênalti contra ele, que foi convertido pelo Riquelme, e foi esse lance no primeiro tempo. Não teve mais nada. O Corinthians teve 70% de posse de bola. Ele nem sempre conseguiu rodar a bola, como a seleção brasileira fez, e ganhou da Bolívia com tranquilidade, né? Mas o Brasil rodou a bola e fez os gols. O Corinthians, ele ficou com a bola, ele teve domínio do primeiro tempo, tentou finalizar o dobro, mas finalizava para fora. O que faltou pro Corinthians no primeiro tempo era completar o serviço, ou seja, colocar a bola naquele retângulo lá. Ou seja, você vai dizer, faltou o mais importante então, né? Ele tentou finalizar, colocar a bola no gol, né? Mas não conseguiu. Então ele conseguiu ficar com a bola, ele dominou o adversário no primeiro tempo, mas o que faltou para tirar um 10? Botar a bola no gol, não fez gol. E aí no segundo tempo a outra dormiu, tomou um gol com 18 segundos e aí praticamente acabou o jogo. Ele não mostrou força nenhuma de reação no segundo tempo. Tivemos atuações muito abaixo, muito ruins, mas assim, o que dói mais pro corintiano, eu tenho a impressão, é que ele poderia ter feito um resultado melhor no primeiro tempo se acertasse o gol, se tivesse competência para finalizar. Bruno, dessa atuação do Corinthians, a gente pode dizer que são grandes as chances do Corinthians, inclusive, não se classificar para a fase de mata-mata? Porque a gente lembrou aqui, tem o Boca no grupo. O Boca é um adversário difícil tanto fora quanto dentro de casa. Já perdeu ponto pro Always Ready. O Deportivo Cali é chato fora de casa. Começa a ficar muito complicada já no começo a situação do Corinthians? Pelo desempenho, né? E a gente vai ver se vai ter uma melhora já contra o Botafogo. Preocupa, porque agora o Corinthians vai jogar 2 em casa, né? O Corinthians perdeu fora, agora pega o Deportivo Cali já na semana que vem e depois o Boca, né? Então, na teoria, os jogos em casa, se você pegar uma conta, todo mundo tá ganhando em casa, por enquanto, nesse grupo, você tem que ganhar os jogos em casa, né? Você não pode tropeçar. Então, não seria bom, pelo que o Corinthians ainda não joga, é um time que claramente ainda não se encontrou, não é bom você ter jogos tão decisivos agora, semana que vem. É difícil imaginar que semana que vem o time esteja muito melhor do que apresentou até agora. Então, preocupa sim, porque não é um grupo fácil, tá todo mundo ganhando em casa e o Corinthians vai ter que ganhar agora 2 jogos em casa. Senão ele começa a ficar para trás, ele vai ter que buscar alguma coisa fora que parece ser muito difícil nesse grupo.